Meus amigos, não tá fácil pra ninguém, viu? Trump promete punir quem abandonar dólar, tema que está na agenda dos BRICS. Bom, vamos falar sobre esse assunto hoje. É muito interessante a gente analisar o que está acontecendo no mundo nesse exato momento, né? Enquanto os Estados Unidos vêm perdendo cada vez mais força sobre a hegemonia global, a China vem crescendo muito por outro lado, e os países é, tendem a querer uma soberania, mas ao mesmo tempo ainda dependem muito de outros países, né? O Brasil, por exemplo, é um país que hoje depende muito de outros países, depende muito da China, depende muito dos Estados Unidos. Temos uma economia aqui que não é dolarizada, mas nós dependemos do dólar por conta de uma série de cotações, né? Cotação de arroz, de feijão, de tudo que a gente exporta, né? Dependemos de cotação de petróleo, etc. Então, tudo hoje é baseado no dólar. Então, é muito complicado a gente abandonar o dólar também, principalmente quando a nossa moeda só se desvaloriza, né? Mas, enfim, bom, vamos entender o que está acontecendo. Olha só, a notícia diz o seguinte: num gesto que ameaça desencadear uma guerra comercial, o candidato republicano Donald Trump promete, se vencer a eleição nos Estados Unidos, aplicar tarifas de 100% contra produtos de países que optem por reduzir o uso de dólar ou abandonar a moeda americana como reserva. O Brasil assume a presidência do BRICS em 2025 e tem na sua agenda, né, a discussão sobre o uso de moedas locais. O Brasil hoje ele está enfiado em vários projetos problema, né? Projetos problema porque são bombas econômicas, bombas financeiras. Talvez não para os estados, mas para a população com certeza. A gente tem aí a moeda do Mercosul, que está sendo discutida desde 2021, 2022, né? A tal da SUR. Ainda não foi decidido o nome, mas enfim. E nós também temos a nossa própria moeda nova, que seria o Drex, né, o real digital. Na verdade é Drex, né? Bom, o Drex é basicamente assassinar a privacidade dos brasileiros e a moeda do Mercosul é assassinar a soberania da nação, né? Mas enfim, que se dane. O problema não é dos políticos. O problema é nosso. É a gente que vai pagar a conta no final dessa brincadeira, né? Só que aí, quando o Donald Trump me chega com esse negócio do dólar, né? Pô, se vocês abandonarem o dólar, e quando aqui eles falam em abandonar dólar, é em abandonar como reserva, né? Todos os países no mundo possuem algum tipo de reserva. Você precisa ter alguma reserva para manter a soberania do seu próprio estado. Então, o Brasil possui, por exemplo, reservas em dólar, a gente possui reservas em euro também, países que possuem reservas em ouro, temos aí, como é que é o nome lá aquele país lá da América Central, agora esqueci o nome, mas enfim, que tem a reserva, eu lembro do presidente do país, que é o Nayib Bukele. El Salvador, lembrei do nome do país. El Salvador, por exemplo, possui as suas reservas em Bitcoin, né? Cada país escolhe aí o que quer ter como reserva. A grande questão é que alguns países estão se desfazendo do dólar porque o dólar está passando por problemas, né? O dólar é uma moeda que já é muito inflacionada, ou seja, os Estados Unidos já emitem muita moeda, né? Mas eles conseguem mitigar isso porque o dólar é utilizado em todo o mundo. Mas alguns países estão deixando de usar dólar. Inclusive, se a gente pega aqui, tem até uma informação aqui, ó, muito legal. Olha só, o dólar representava 85% das reservas globais em 1970 e caiu para 58% hoje. Ainda é coisa pra caramba? Sim, é coisa pra caramba, né? A título de comparação, cara, o euro representa só 20%. E o resto, real, peso, libra e os caras, o resto é tão insignificante que nem vale a pena citar o volume, né? Então hoje, basicamente mais da metade das reservas mundiais estão alocadas em dólar. Só que isso tem caído, né? Tem caído porque os países não querem mais depender tanto assim do dólar. Aí vem o Donald Trump e fala que
vai taxar, vai aplicar tarifas de 100% contra produtos de países. O que isso aqui significa? Significa que o Brasil, por exemplo, é um país que exporta bastante carne, soja, milho, né? Feijão, arroz. O Brasil, infelizmente, é um país agrícola ainda, né? Não que um país não possa ser agrícola, mas depender exclusivamente de agricultura é muito problemático, porque a agricultura é muito frágil, né? Se acontece uma chuva, se acontece uma seca, isso mexe muito com a economia do país. E o Brasil hoje é um país que tem esse problema. Então a gente exporta muito disso. Agora, se a gente quer reduzir o uso de dólar, né? Se a gente passa a reduzir mais o uso do dólar e a gente exporta muito para os Estados Unidos, agora a gente vai ter tarifa de 100%. Olha que coisa legal, olha que coisa bacana. É mais ou menos o que o Brasil fez com os produtinhos da China, né? Que tornou os preços praticamente impraticáveis. Hoje, para você importar um produto da China, você chega aí com 98% de taxa. Seria basicamente a mesma coisa que aconteceria aí nos Estados Unidos, né? Caso a gente fosse exportar alguma coisa para lá. E aí a gente entra justamente nessa saia justa, né? É muito complicado você querer entrar numa guerra comercial quando você não tem uma sustentação própria. Quando um país ele não é autossustentável, né? Hoje o Brasil, a gente é autossustentável na agricultura, por exemplo, né? A gente consegue produzir toda a comida de dentro do país aqui mesmo, mas em todo o resto a gente não é, né? Em tecnologia, pô, nem se fala. A maior parte, quer montar um carro, as peças vêm de onde? Vem da China. Quer montar um computador, as peças vêm de onde? Da China. A gente não tem capacidade nem de fazer um semicondutor hoje competitivo, né? Por exemplo, a AMD agora lançou os chips, né, de servidores com tecnologia de 4 nanômetros. Cara, não tem condição da gente fazer isso aqui, né? Mas são feitos nos Estados Unidos, são feitos na China. Então, a gente é dependente desses países. E este é um problema enorme, né? Enquanto o Brasil não se torna autossustentável, a gente depende muito desses acordos comerciais. E quando os acordos são desfavoráveis, a gente só toma na tarraqueta. Mas, de certa forma, se você for pensar, até que é positivo, não é verdade? Afinal de contas, se os Estados Unidos resolverem que eles vão taxar a galera em 100%, se a galera deixar de usar dólar como reserva, os países como o Brasil vão pensar duas vezes em fazer cagadas como essa aqui, a tal da moeda do Mercosul, né? Apesar de que o Drex não vai entrar nessa mesma lista, né? O Drex provavelmente vai se tornar uma realidade e a gente vai se ferrar nessa daqui, né? Mas enfim, nós temos aí uma contrapartida, né, em relação a isso, que seria a China, né? Deixa eu ver até se eu acho aqui para vocês. A China, ela vem tentando, deixa eu pegar aqui. O Trump sentado durante a conversa aqui, ó. O americano admitiu que a China tem pretensões de tornar sua moeda uma alternativa ao dólar. A China, ela vem tentando emplacar a moeda dela, tem enfrentado uma série de dificuldades, né? Principalmente porque hoje praticamente todos os países do mundo já têm acordos fechados com os Estados Unidos e dependem dele para uma série de coisas. E também porque a moeda da China é uma moeda com uma certa volatilidade, já é uma moeda inflacionada, então não é algo que tem dado muito certo, né? Mas quem tem ganho bastante espaço nessa conversa toda, é claro, é o mercado cripto, né? O próprio Bitcoin. Inclusive, El Salvador, que adotou o Bitcoin, está indo muito bem, muito além do esperado, né? Do que todos os analistas diziam. Cara, El Salvador está voando. Outros países já estão pensando no mesmo, né? Então, é algo, inclusive, é algo a se pensar, né? Inclusive, olha só, presidente do... como é que é o nome? Presidente da BlackRock, Bitcoin. Recentemente, o presidente da BlackRock falou sobre o Bitcoin.
olha só, que é dizendo que é uma classe de ativos própria e alternativa ao ouro. Esse cara aqui era um dos maiores críticos do Bitcoin, cara. E agora até o cara tá mudando de ideia. Então vocês pensem, né? Pô, será que vale a pena investir em real, uma moeda que está sendo ameaçada agora pelo dólar, né? Uma moeda que só se desvaloriza, pô, o país está fudido, estão afundando cada vez mais esta merda aqui, cada vez mais taxa, recuperação judicial de empresas, a gente tem mais gente recebendo auxílio de Bolsa Família do que gente trabalhando no sistema de trabalho do governo, que é a CLT. Será que vale a pena investir em real? Será que vale a pena investir em dólar? Hoje, 58% ainda das reservas são em dólar, né? E os Estados Unidos estão tentando se defender, estão tentando manter a sua hegemonia global aí na economia. Talvez ainda valha a pena investir em dólar, né? Mas o que mais de fato pega são justamente as moedas mais tecnológicas, aquelas que não têm dependência de governo nenhum, né? Que são justamente as criptomoedas, né? Bom, liberdade financeira não se trata no que você investe, né? Mas sim onde você investe. Enfim, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Não se esquece de seguir aqui o canal. Tem muito mais vídeos hoje ainda, amanhã e mais. A gente sempre está tratando aqui do que está surgindo, né? Muito obrigado por quem está aqui. Valeu, a gente se vê na próxima, viu?